Olá, gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Sei que por muito tempo, por um bom tempo, eu fiquei sumida, né? Desaparecida. Algumas pessoas chegaram a falar comigo no privado, enfim. Bom, o motivo do meu afastamento, primeiramente, foi porque eu fiz uma cirurgia na boca e eu não consegui falar, ter uma dicção boa por muito tempo, certo? Porque eu preciso fazer essa cirurgia no céu da boca e isso afetou a minha dicção. Então, enquanto eu falar, se vocês estranharem, não estranhem, tá? E o segundo motivo foi justamente porque terminou para mim o trabalho em home office em casa. Então, devido a essa pandemia, muitas coisas da empresa na qual eu trabalho ficaram paradas. Então, com o término do home office, houve muito trabalho, teve muita demanda e eu não consegui dar conta também de estar aqui gravando aula para vocês, tá? Confesso que eu estou com bastante coisa acumulada, principalmente referente ao módulo de gestão de pessoas, que é recursos humanos e departamento pessoal, e eu vou estar aproveitando justamente amanhã, que eu falo amanhã, domingo, mas eu acredito que esse vídeo vai estar sendo liberado para vocês hoje, no domingo, certo? E eu estou gravando ele no sábado. E vou aproveitar também esse feriado para estar colocando em dia essas pendências que eu tenho com vocês, tá certo? Confesso que eu estou com saudade de vocês e que eu torço muito para que o presencial seja liberado, porque embora com restrições, o que se passa na televisão já é que a gente já pode sim, aquelas pessoas, aquelas empresas que têm atividade de cursos profissionalizantes, de cursos, enfim, elas já podem ser liberadas, tá certo? Para estar ministrando aulas agora com todas as medidas referentes à pandemia, tá certo? Mas só que, como o nosso curso é instalado dentro de uma faculdade, né, a gente também depende da disponibilidade da faculdade. Mas, por enquanto, a gente vai estar aqui com as aulas online, tá? Por esse tempo, Everton, que é o coordenador do curso, assumiu, ele adiantou alguns módulos, algumas aulas, certo? Mas eu fiquei pendente com vocês nesse módulo de recursos humanos e departamento pessoal. Outra coisa, o meu celular, ele deu não sei o que, deu um pane nele, que ele apagou todas as conversas, principalmente aquelas referentes às atividades que eu tinha passado para vocês, que foram aquelas atividades de cálculo, tá? Então, eu não consegui ouvir algumas pessoas e ver a mensagem de algumas pessoas porque foi apagada, tá certo? Mas a gente precisa encerrar esse módulo, então por isso eu vou estar adiantando essas aulas e, como eu tinha falado, aproveitar esse feriado justamente para isso, tá certo? De antemão, nós vamos continuar hoje, dar continuidade com o nosso módulo, tá? De recursos humanos e departamento pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. A gente já viu muita coisa referente ao módulo de recursos humanos e departamento pessoal, né? Então, durante essa semana eu vou estar vendo uma forma de passar uma atividade para vocês que seja, de fato, a avaliação do curso, a avaliação desse módulo, tá? Mas, a princípio, o que eu preciso fazer é justamente dar andamento a essas aulas pendentes que eu tenho com vocês, tá? Na aula de hoje, a gente vai ter uma discussão sobre saúde e segurança do trabalho, tá? A última aula que eu tive referente
a esse módulo que eu dei para vocês foi aquela dos cálculos trabalhistas, tá certo? Então, dando continuidade, ainda falta saúde e segurança do trabalho, ainda falta eu falar sobre treinamento, sobre liderança, certo? Sobre clima organizacional. Por quê? Porque essa disciplina de recursos humanos e departamento pessoal, ela é muito, muito, muito extensa, tá? Então, o que eu estou tentando trazer para vocês são os conceitos mais atuais, referentes a esse módulo, certo? Então, hoje a gente vai dar andamento com saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho diz respeito a uma série de normas e procedimentos que são exigidos legalmente aos funcionários e à empresa, certo? Vê só, quando você contrata um empregado, a gente sabe que o objetivo da empresa, justamente, e qual é o foco da empresa? Obter lucro, ter sucesso, expandir o seu mercado, mas a empresa também sabe que ela não vai conseguir obter lucro, ter sucesso, expandir mercado, se não for a partir e através das pessoas, né? Só que também há um problema, porque se essas pessoas não tiverem condições saudáveis e umas condições melhores de trabalho e uma saúde em perfeito estado para realizar o trabalho que a empresa precisa, tanto vai estar sendo um crime contra a saúde do colaborador, quanto também a empresa vai estar deixando de ganhar. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, pegar aqui o time de vendas de uma empresa. Tá, você sabe que os vendedores são responsáveis por bater meta. Mas será que é saudável? Pronto, eu sei que eu tenho um vendedor que ele precisa bater meta, mas eu, como gerente comercial, eu vou criar uma meta inatingível, inalcançável. Será que isso vai, de alguma forma, prejudicar a saúde do meu colaborador? Claro que sim. Mas, ô Marta, mas em que forma isso vai prejudicar a saúde do meu colaborador? Mentalmente. Porque, por exemplo, um vendedor que sempre foi dedicado, mas a partir do momento que o gerente deu para ele metas inatingíveis e todo mês ele não consegue bater, automaticamente essa pessoa vai ficar triste, depressivo, não somente vai ter um excesso maior de trabalho, porque ele vai tentar se esforçar mais para tentar bater essa meta, que aos olhos da empresa todo mundo sabe que é inatingível, então isso acaba afetando a saúde mental desse colaborador. Só que não apenas falando sobre saúde mental, gente, mas também sobre a saúde da pessoa, como se, certo? Lá em tempos antigos, eu sempre falo da Revolução Industrial, mas Elton Mayer, um estudioso, daqui faz parte também do estudo da administração. Em suas pesquisas, ele percebeu que quando os colaboradores trabalhavam em um ambiente mais luminoso, eles trabalhavam melhor. Quando apagava essas luzes ou deixava essas luzes um pouco mais escurinha, a produtividade deles, consequentemente, caía. Então, não adianta a empresa querer que o trabalhador dê o melhor de si, seja produtivo, se a empresa em si não oferece condições seguras e melhores de trabalho para esse colaborador. Lembrem, antes da empresa obter lucro, a empresa precisa prezar pela pessoa, tá? Só que tem um problema. Se o governo, se a gente for esperar que a empresa crie medidas, ela própria crie medidas para cuidar da saúde, da segurança do trabalhador, tanto ela pode criar, tanto ela pode ter essa consciência de não, poxa, eu preciso valorizar as pessoas que trabalham comigo, quanto também ela não pode criar e dizer, ó, eu tô aqui, tô pagando o salário de vocês, eu quero que vocês façam esse trabalho nessa condição, tá certo? Então, o que é que o Ministério do Trabalho fez? Justamente normas regulamentadoras, justamente como obrigação dessas empresas cumprirem, tá? Mas, ô Martin, então quer dizer que as empresas precisam cumprir o que o Ministério do Trabalho, Emprego, ele estipula? Lógico que sim. E o Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz, não leis, mas sim normas que as empresas precisam seguir de acordo com o seu setor, tá? Então, deixa eu só passar aqui. Então, por que é importante a empresa cuidar da saúde? Por que é tão importante cuidar da saúde do colaborador?
Primeiramente, porque quando você se coloca agora na situação de empregado, quem aqui não gostaria de ganhar um plano de saúde melhor? Quem aqui não gosta de uma empresa que oferece plano dentário? Quem aqui não gosta de uma empresa que ofereça para ela um espaço onde ela pode fazer meditação ou até mesmo descansar? Então, isso são pequenos cuidados que as empresas podem trazer justamente para melhorar a saúde do colaborador, melhorar a sua qualidade de vida no trabalho. Porque quando eu falo qualidade de vida no trabalho, gente, a maioria dos trabalhadores, está certo, a maioria dos trabalhadores tem 8 horas de trabalho, mas aí está o problema. 8 horas de trabalho fora o horário de descanso dentro do trabalho e fora o tempo que esse trabalhador gasta para chegar ao trabalho. Ou seja, vamos fazer aí um cálculo de metade de um dia não tem 24 horas. O trabalhador em si, ele gasta quase que metade dele em função do trabalho. Quando você junta a carga horária de trabalho, quando você junta o horário de intervalo desse colaborador, quando você junta o percurso que essa pessoa vai levar e vai voltar até do trabalho, entendeu? Isso, então, se você for calcular tudo, vai dar quase umas 12 horas aí em função do trabalho, certo? Então, vê só, ele acaba passando metade da vida dele no trabalho, né? Então, não adianta você então, para você como empresa, é importante perceber isso. Se ele passa quase metade da vida do tempo útil dele em função do trabalho, o que é que eu posso fazer aqui dentro da empresa que melhore a qualidade de vida dele aqui também, tá? E isso é uma responsabilidade do empresário, isso é uma responsabilidade do empregador também. Tá certo? Então, por que é importante cuidar da saúde do meu colaborador? Primeira coisa, ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir reconhecido. Eu quero trabalhar nessa empresa, né? Porque essa empresa preza pela minha saúde. Eu não sou apenas mais uma máquina para essa empresa, eu não sou apenas uma fonte de capital para essa empresa. Essa empresa tem cuidado comigo. Então, tem sim empresas que têm muito essa política de criar da saúde, de cuidar do seu colaborador de todas as formas, tá? Outra coisa, previne o aumento de acidentes dentro do trabalho, gente. Previne doenças causadas pelo trabalho, acidentes causados pelo trabalho, mortes causadas por trabalho, tá? Com isso também aumenta a produtividade do seu colaborador, porque a partir do momento que, vamos supor aí, um call center, a gente sabe que a maioria trabalha 6 horas por dia. Então, deixa eu ver aqui o negócio. Sim. Então, se em 6 horas por dia eu trabalho sentado ali, sempre mexendo no computador, aquele trabalho mecânico, por que não a empresa oferecer pelo menos 15 minutinhos de bora dar uma parada, pessoal, bora fazer aqui uma ginástica laboral. Então, isso acaba, essa parada para uma pausa para se cuidar, para esse autocuidado, acaba gerando no colaborador uma vontade de querer trabalhar melhor. Isso, consequentemente, vai aumentar a produtividade, gente, dessa pessoa, certo? Porque a pessoa pode muito bem realizar o trabalho dela, mas a partir do momento que tem essas pausas necessárias, acaba aumentando a produtividade dessa pessoa. Outra coisa, reduz custos. Quando eu falo reduzir custo vamos supor que um empregador seu, ele é encarregado de máquina não. Ele é aquele pegador de caixa pesada, trabalha na indústria e é pegador de caixa pesada, tá? Então, em função desse trabalho, que é errado ele realizar, porque ele pega com a mão, ele acabou gerando uma doença nele, certo? Que foi uma horte ou uma lesão por esforço repetitivo e acabou, sei lá, dando problema na coluna dele. Então, em função disso, o que a empresa vai fazer? Simples. A empresa vai ter que gastar dinheiro para contratar outra pessoa no lugar dele e a empresa também, consequentemente, vai ter que gastar dinheiro para cuidar agora desse empregado que está com essas lesões, que sofreu esse tipo de lesão. Por quê? Porque a empresa não cumpriu a norma. Porque para esse tipo de trabalho, tem alguma norma que regulamente que é proibido o trabalhador pegar uma carga, por exemplo, máxima de 1.000 quilos de uma caixa, certo? Porque eu falo assim, por alto, porque cada norma regulamentadora,
ela varia de acordo com o setor da empresa, tá certo? Então, isso, gente, consequentemente, isso acaba reduzindo os custos para a empresa, entendeu? Ou, por exemplo, um trabalhador que trabalha com muita exposição de fumaça. Então, isso acabou prejudicando ele. Então, agora a empresa vai ter que gastar dinheiro com medicamento, com plano de saúde, enfim. Então, cuidar da saúde do colaborador, de alguma forma, acaba reduzindo os custos da empresa. Outra coisa também, viu? Isso se o empregado não pegar algum tipo de doença ocasionada pelo trabalho e a empresa não queira sanar os danos que causou ao empregado, e o empregado simplesmente vai colocar o quê? A empresa na justiça. Podendo aí também o empregado acabar ganhando a causa. Então, com isso também, consequentemente, a empresa vai gastar dinheiro. Tá certo? Então, existem várias formas da empresa reduzir esses custos, tá? Outra coisa que é retorno sobre investimento é justamente isso que eu falei. Um colaborador, quando ele vê que a empresa está investindo nele, automaticamente ele vai querer trabalhar melhor, certo? A empresa vai melhorar sua imagem como marca empregadora, mediante a mídia, certo? Cresce na empresa a responsabilidade social. O que é responsabilidade social? Aquilo que eu tinha falado no começo. A empresa é responsável, sim, pela saúde do colaborador, tá? Ah, mas eu sou uma empresa de publicidade, eu não tenho nada a ver se o meu colaborador, ele quer ter ou não, perdão, eu não tenho nada a ver se o meu colaborador, ele quer ou não fazer o exame de próstata. Não é meu dever, mas você como empresa, o que é que você pode fazer para esse colaborador se conscientizar sobre a importância desse exame? Pensa aí. Pronto, é o que a maioria das empresas fazem. Criam palestras, fazem uma campanha explicando sobre a importância da prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, sobre a questão do suicídio. Não é uma obrigação da empresa, mas a empresa, de alguma forma, ela precisa se sentir responsável também por isso. Tá certo? E falando aqui um pouquinho sobre as normas regulamentadoras, são normas, são procedimentos, gente, que as empresas elas são obrigadas a seguir, certo? Você viu, eu não sei se vocês já viram na televisão, um menino que morreu na fábrica da Jeep, já faz muito tempo, né? Então, o que é que causou aquele acidente da fábrica da Jeep? Às vezes é uma fatalidade. O que é fatalidade? Tipo, a empresa cumpriu com todos os requisitos da norma, certo? Mas é algo que infelizmente aconteceu e não teria um culpado necessariamente. Mas muitas empresas, principalmente indústrias, elas podem sim prevenir morte e acidente de trabalho. De 2012 para 2018, o Brasil foi um dos maiores países a ter um aumento significativo de acidentes de trabalho. Eu vou contar até uma experiência que aconteceu aqui em casa com meu irmão. Meu irmão, ele trabalhava numa fábrica aqui perto de isopor. E essa fábrica aqui, minha gente, é conhecidíssima por a pessoa perder o dedo. De tipo, meu irmão já viu duas pessoas trabalhar com as máquinas lá e ter que colocar a mão na máquina, algo desse tipo, para ajeitar o negócio que eu não sei explicar direito. E numa dessas, um colega dele perdeu o dedo. E simplesmente a empresa indenizou e ele voltou a trabalhar. Mas a mesma coisa também aconteceu com meu irmão. Só que no caso do meu irmão, ele não perdeu o dedo, graças a Deus. Porque a máquina imprensou a mão dele muito forte. Aí rasgou a luva que ele tava, certo? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas e se acontecesse, certo? Então, tem atividades que normal, né? Já sobre a adicional de periculosidade que eu já tenho falado, tem atividades que realmente ela oferecem riscos à saúde e à segurança daquele colaborador. Mas aí cabe à empresa criar todas as medidas possíveis para sanar. Eu me lembro de um boom que teve muito grande, eu acho que foi em 2010, 2011, por aí, com a chegada do curso de segurança do trabalho, né? Com o curso de segurança do trabalho, curso técnico, tecnólogo. Por que a importância desse curso? Vê só.
Muita construtora, muita indústria, muita petroquímica, essas coisas, existe ali uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham com atividade de risco. E o profissional de segurança do trabalho, ele tem justamente, uma das funções dele é justamente de alertar essas pessoas sobre a importância de usar o equipamento individual de proteção. E eu estava vendo até um discurso de uma colega minha, que ela é formada como técnica de segurança do trabalho, que ela falou que quando ela estagiava, sobre os alertas que ela fazia a esses empregados, e esses empregados, consequentemente, não queriam obedecer. Aí está o problema, porque quando a empresa oferece todas as condições de trabalho possíveis para esse colaborador trabalhar bem, exercer o seu trabalho de maneira correta, e o colaborador ele não obedece isso, a culpa não é mais da empresa, a culpa é do colaborador que preferiu colocar sua própria vida em risco, tá certo? Então, com a chegada dessas normas regulamentadoras, as normas regulamentadoras em si, elas não colocam em segurança a saúde mental e psíquica da pessoa. Ela vem mais com o objetivo de regulamentar trabalhos que oferecem perigos, mais relacionado às atividades físicas que as pessoas fazem. Tipo, é mais relacionado à nossa saúde física do que à nossa saúde mental, tá? As normas regulamentadoras, elas criaram medidas mais para proteger a nossa saúde física. A nossa saúde mental, não, tá? Então, entre as medidas que essa norma regulamentadora visa proteger, que as empresas tenham um ambiente com iluminação adequada, dependendo do local de trabalho, evitar o máximo possível de ruídos, por isso aqueles fones de ouvido bem grande, né? Aqueles protetor auricular, uso correto de equipamento de proteção individual. Então, tudo isso visa aumentar a segurança do colaborador, certo? Então, entre as principais normas, eu não vou citar tudo, tá? Porque norma regulamentadora é algo muito, 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 muito técnico, gente. Então, são 35 normas regulamentadoras. Antigamente era 36, mas tiraram uma. E hoje são 35 normas regulamentadoras que a gente tem aí, que as empresas têm. Ah, professora, eu como empresa preciso obedecer as 35? Não. Como eu disse, as normas regulamentadoras, elas vão variar de acordo com de acordo com o setor da empresa, tá? A atividade que a empresa ela trabalha. Por exemplo, eu tenho uma indústria, mas no setor administrativo é preciso eu colocar equipamento de proteção individual? Não, porque você está numa atividade onde o risco é mínimo. Mas se você está, eu sou um limpador de vidro, eu preciso, lógico que você precisa. Porque varia conforme a empresa, mas também varia conforme a atividade do trabalhador, tá certo? Então aí tem a norma regulamentadora de inspeção prévia, o que é inspeção prévia? É quando as empresas devem, antes de colocar o colaborador, sai daqui, foi um bicho, antes da empresa colocar o colaborador em determinado local de trabalho, mexendo com determinada máquina, ele precisa fazer todas as inspeções para ver se a máquina não apresenta defeito, o local não é arriscado demais, o local não oferece, por exemplo, fumaça demais. Enfim, existe uma série de requisitos. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. A CIPA, gente, para quem trabalha numa empresa acima de 20 pessoas. Acima de 20 pessoas, eu já trabalhei, por exemplo, no Tacaruna, certo? Então, no Tacaruna, todo ano tinha CIPA. O que é CIPA? Por exemplo, pega a sala de aula da gente, a sala de aula de vocês. Então, por exemplo, eu vou pegar 4 pessoas da sala de aula, e essas 4 pessoas vão ficar responsáveis por todo mês fazer algum tipo de evento referente à saúde e segurança dos alunos dentro de sala de aula. A mesma coisa é a CIPA dentro de uma empresa. Todo ano existe como se fosse uma votação. Por exemplo, a indústria de sabonetes. Então, todo ano existe um tipo de votação onde as pessoas que querem se candidatar como presidente da CIPA, elas se inscrevem e os outros colaboradores vão votar para formar uma comissão, certo? De prevenção de acidentes, ou seja, nós, colaboradores como empresa, vamos escolher, por exemplo, 4 pessoas
para participar dessa comissão, que no caso vai ser o presidente e mais 3 assistentes, certo? Então, feito isso, essas pessoas que fazem parte da comissão agora, naquele ano, elas vão ter que elaborar estratégias justamente para alertar sobre a importância da segurança no trabalho, vão ser palestras sobre o uso correto do celular, certo? Palestras sobre a importância do equipamento individual, palestras sobre a prevenção do suicídio, treinamento de incêndio, certo? Ou seja, nesse ano, aquela comissão vai estar responsável por promover essas ações dentro da empresa, tá certo? E uma coisa bastante interessante sobre a CIPA é que o presidente da CIPA, a empresa não pode demitir ele, sabia? Uma pessoa que se candidata como presidente da CIPA, a empresa não pode demitir ele até o próximo ano. Não que a empresa queira demitir, mas, por exemplo, se tiver um problema de financeiro dentro da empresa, a empresa quer reduzir custo, e em 2019 eu fui presidente da CIPA, a empresa, consequentemente, não pode me demitir em 2020, só em 2021. Tá? Então, a pessoa que é presidente da CIPA, ela tem essa segurança. Então, é obrigatório, porque é uma norma regulamentadora, que as empresas com mais de 20 funcionários, ela já tenham uma comissão, tá? Que é justamente comissão interna de prevenção a acidentes. Beleza? Outra coisa, equipamento de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual também variam conforme a atividade, tá? Tem atividades que precisam usar óculos, tem atividades que precisam de protetor auricular, tem atividades que precisam de luvas, tem atividades que precisam de cintos de segurança, tem atividades que precisam colocar aquela roupa tipo astronauta, entendeu? Então, isso varia muito conforme a atividade também. Outra coisa, programa de controle médico de saúde ocupacional. Gente, o exame admissional e demissional, ele é obrigatório para todas as empresas justamente por isso. Admissional, eu acredito que muitos já sabem, é para garantir que o empregado ele está entrando, né, sem nenhum problema de saúde, porque se tiver algum problema com o funcionário para garantir também que, por exemplo, eu sou uma pessoa que entrei na empresa de forma saudável. Tipo, eu não tinha problema, eu não tinha tendinite, não tinha nada disso. Mas depois que eu entrei na empresa, eu comecei a ter a tendinite, esses problemas. Então, se eu quiser colocar a empresa na justiça ou algo dessa forma, isso é uma forma de comprovação de que quando eu entrei eu não tinha problema nenhum, eu colaborador, mas eu acarretei, eu peguei essa doença ali naquele ambiente de trabalho. Então, justamente as empresas são obrigadas a fazer exame admissional e também demissional, porque vamos supor que um colaborador, ele entrou saudável e saiu saudável. Mas depois do mês ele disse que adquiriu tendinite, já é diferente, porque ele saiu da empresa saudável, ele não adquiriu a tendinite dentro da empresa. Então, essa forma de exame admissional e demissional não só resguarda o colaborador, mas também resguarda a empresa, tá certo? Exames periódicos. Tem algumas empresas que, devido ao porte dela, elas colocam, assim, médicos, colocam psicólogos, colocam fisioterapeutas, tá? Mas, por exemplo, é referente a colocar uma caixinha de medicamentos, de automedicamento, paracetamol, Dorflex, essas coisas dentro do ambiente de trabalho. Isso é bom, mas, por exemplo, tem que ter cuidado. Porque, beleza, posso ser que num trabalho tenha uma enfermaria, mas a enfermaria não é recomendada por quê? Porque eu posso dar um remédio errado para uma pessoa, e eu não sabia que aquela pessoa era alérgica, né? Mas eu posso criar um tipo de medida de colocar remédios como analgésicos, que não necessariamente fazem mal à saúde ou apresentam algum tipo de risco, para a pessoa sentir uma dor de cabeça, sentir uma dorzinha, vai ali tomar algo desse tipo, tá certo? Então, algumas empresas também, elas oferecem esse acompanhamento médico dentro do próprio local de trabalho. Exames complementares. Tem empresas que elas... Eu acordo, né? Você gravar e tá moto. Misericórdia. Tem empresas que esses exames complementares variam de acordo com o setor que a empresa
trabalha também, tá certo? Tem empresas, por exemplo, eu quero fazer um exame de vista. E, tipo, não necessariamente a atividade que eu faço precisa fazer um exame de vista, mas eu preciso, a empresa ela pode pagar para você. Ou dar algum tipo de desconto, algo desse tipo, tá certo? Ou exames complementares, algum tipo de exame que não precisou para você ser admitido. Mas durante o percurso, você vai ter que fazer esse tipo de exame, como no caso tendinite. Se quando eu fui admitido, eu não apresentei de tendinite, mas durante o meu local de trabalho, durante esse tempo que eu estou trabalhando, comecei a apresentar dores demais na mão, não sei o que, eu informei para o setor responsável, talvez seja necessário fazer esse exame complementar, tá? Máquinas e equipamentos. Vê, as máquinas e equipamentos, elas precisam estar reguladas de acordo com as necessidades do colaborador. Quem trabalha com máquina sabe que existem dois tipos de prevenção, que é dois tipos de ações para uma máquina, que é a preventiva e que é a corretiva. Que nada é isso, professora? Vamos supor que eu tenho um liquidificador, que eu comprei carérrimo, 500 mil reais. E ele já saiu da garantia. Um ano já saiu da garantia. Só que o meu liquidificador ainda tá bonzinho. Mas eu, para assegurar que ele não dê um problema pior, eu vou fazer uma correção preventiva, ou seja, prevenir que dê problema. Mas se eu só resolver querer fazer uma prevenção ou ajeitar esse ventilador quando ele quebrar, e nesse caso eu estou corrigindo um erro, ou seja, sai mais caro. Quando eu faço uma prevenção, uma manutenção preventiva, eu estou prevenindo com que algo aconteça. Já está dizendo. Quando eu faço uma manutenção corretiva, no caso das máquinas, é algo que já deu problema, certo? E eu agora vou ter que corrigir. Então, é importante que sempre as empresas façam essa manutenção preventiva das máquinas, justamente para não colocar em risco a vida do colaborador, certo? Gente, isso aqui é muito importante, principalmente quem trabalha, por exemplo, eu sou empresário da área de construção. Isso daqui tem um peso muito importante, muito importante. Atividades e operações perigosas. Nesse caso aqui, a norma não só regulamenta proteger com equipamentos, não. A norma também tem um adicional de periculosidade. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas tem aquele adicional de periculosidade que o colaborador recebe se a atividade que ele faz oferece risco de vida. E quando eu digo risco de vida, é risco de morrer de verdade mesmo, tá? Ergonomia, uma coisa que algumas empresas oferecem e os próprios colaboradores não fazem. O que é ergonomia? Por exemplo, a empresa ofereceu cadeiras acolchoadas. Por exemplo, eu sou uma empresa e eu coloquei vários cartazes dentro da empresa de como o colaborador ele deve sentar de forma correta, colocar os pés no chão de forma correta, certo? A posição certa de ficar teclando no teclado. Eu, como empresa, eu fiz isso. Eu ofereci para o meu colaborador uma posição de computador correta para a vista dele. Eu ofereci para ele uma cadeira que tem regulagem correta, uma mesa do tamanho correto para ele. Eu ofereci um apoio de pé para ele. Tudo isso para facilitar a ergonomia dele. Só que ele, como colaborador, não obedeceu. Ele preferiu sentar na cadeira de uma forma toda errada, do jeito errado, e teve um problema. Aí cabe à empresa. Aí isso já não é problema mais da empresa, é um problema do colaborador também, tá? Então, embora a empresa ofereça, tome esses cuidados de ergonomia dentro do ambiente de trabalho, ela precisa de alguém responsável justamente para estar orientando essas pessoas e advertindo, olha, fulano, eu percebo aqui que você senta dessa forma na cadeira e essa não é a posição correta, certo? Sempre alguém responsável para estar advertindo essas pessoas a tomarem esses cuidados, tá certo? Proteção e combate contra o incêndio. É importante que a empresa, ela também ofereça esses treinamentos. Por exemplo, treinamento, vamos oferecer aqui um treinamento de urgência, de como os colaboradores precisam se comportar, por exemplo,
e explodir um prédio ao lado, como é que a gente vai fazer? Quais são as saídas que a gente deve ter aqui dentro da empresa? Quais são as alternativas que os colaboradores devem pensar na hora de um acidente de risco desse? O que é que eles precisam fazer? Será que é entrar debaixo da mesa, por exemplo? O Japão, ele é um dos países que mais tem terremoto do mundo, né? Então, as próprias crianças de lá já são orientadas a ter terremoto debaixo da mesa, porque é o local mais seguro naquela hora. Mas em uma situação de incêndio, em uma situação que ofereça risco, o que é que o colaborador precisa fazer naquela hora, para não ficar aquele tumulto, todo mundo querer sair de um lado só? Quais são as passagens? Quais são as placas que a gente deve obedecer numa situação dessa? Tá? Então, oferecer esse tipo de treinamento também. Condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. Quando eu falo sanitária, eu já estou dizendo, né, um local de trabalho limpo, né, confortável. E quando eu falo confortável, não é ter uma sala só para mim, com luxo, nada disso, não. Mas as condições necessárias de iluminação, não colocar um colaborador exposto a muitos ruídos, isso é muito importante, tá? Trabalho sobre altura, também existem lá as normas que regulamentam esse tipo de trabalho, tá? Trabalho sobre altura, dependendo da situação, também é um trabalho e atividade de operação perigosa que oferece risco de vida ao colaborador. Isso são algumas das normas, certo? Como eu falei, as normas regulamentadoras, elas previnem muito, gente, a questão física. Mas é aí que está o problema. Principalmente com o home office. Agora, com a chegada do home office, foi que ferrou de vez, né? Por quê? Porque o colaborador, ele não é uma pessoa só que tem um físico, tem um mental. E a norma regulamentadora não regulamenta isso. Mas vocês, como gestores futuramente, vocês até mesmo como empresários, lembrem-se, a saúde mental do meu colaborador também é importante, tá? Porque uma das maiores causas de afastamento pelo trabalho é justamente porque colocou em risco a saúde mental do colaborador. Assédio interfere muito na saúde mental. Suicídio, pressão no ambiente de trabalho, atividade, alta carga de trabalho, gente. Isso interfere bastante, certo? Excesso de atividades que sempre requerem muitas metas que geralmente são inatingíveis, tá? Um péssimo clima organizacional também, por exemplo, um clima onde existe muita fofoca, muita conversa, muitas coisas que colocam para baixo a autoestima do colaborador, ou seja, isso tudo interfere. A norma regulamenta isso? Claro que não. Mas você, como empresa, quais são as medidas que você pode tomar? Tipo, se você tiver condição, por que não colocar um acompanhamento psicológico aqui? Se a gente tem uma condição melhor, por que não fazer treinamentos, palestras, né? Por que não rever a carga horária de trabalho do meu colaborador, né? Ou seja, poder orientar até os próprios líderes a como trabalhar com essas pessoas, tá? Porque as maiores causas de afastamento são depressão, síndrome de pânico, né? Síndrome de burnout. O que é burnout, gente? Uma repórter, uma jornalista até da Globo, ela foi afastada por isso, que é o excesso psicológico, é quando a gente já está cansada mentalmente, né? E você começa a fazer coisas de uma forma totalmente desorientada. É quando a sua cabeça excedeu o limite de atividade, desgaste emocional. Síndrome do burnout é desgaste emocional. Então, o que é que eu posso estar fazendo por esse colaborador? O que é que eu posso estar fazendo como empresa para ajudar aqui esse ambiente de trabalho? Outra coisa que eu acho super interessante é quando as empresas também estimulam a atividade física fora e dentro da organização. Fora, seja oferecendo benefícios em academias, dentro da organização, seja oferecendo um espaço onde essas pessoas podem estar praticando atividade física, né? Recompensar aqueles colaboradores que fazem parte de grupo de corrida, sempre tem algo do tipo. Realizar treinamentos sobre alimentação saudável, sobre meditação,
Isso, nada disso está previsto em lei, mas são medidas, tá? Que você, como empresário, como gestor, ou até mesmo como colaborador, pode propor para a sua empresa, tá certo? Então, quando você fala de gestão de pessoas, não tem como você não falar da saúde dos seus empregados, certo, gente? Então, isso foi um pouco sobre a saúde e a segurança do colaborador, tá? Eu vou estar gravando agora o próximo sobre treinamento, sobre liderança, que são os assuntos que eu estava pendente nos módulos para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar falando comigo no privado, tá? Deixa eu só. Pronto, até a próxima aula, tá? E é isso aí. Tchau, tchau para vocês.